Olá, eu sou o Jorge e você está no canal Família em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para que possamos falar da palavra de Deus, falar de nosso Senhor Jesus Cristo, sem placa ou denominação, mas falar do que é sincero e do que nós precisamos, a palavra de Deus ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. E no programa de hoje, eu quero trazer uma palavra onde ela está no começo das Escrituras Sagradas. Está em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis. Esse livro de Gênesis, ele nos ensina muito, é uma mensagem de poucos versículos que eu vou ler, mas tem um conteúdo muito importante, um conteúdo grande, né? Um conteúdo com uma mensagem que nos ensina muito. E a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 3, ela começa dizendo assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Nesse capítulo 3, nós vemos aqui a queda do homem. Nós vemos o pecado entrando no mundo. E dessa lição, nós temos alguns pontos aqui que é muito importante para que nós possamos aprender com a palavra e para que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, que nós possamos vigiar aquilo que nos rodeia, para que nós não nos entreguemos ao pecado também, né? Nós temos um Redentor do nosso pecado, Jesus Cristo, e nós não devemos cair no pecado novamente. Inicialmente, aqui na palavra, nós vemos que existe um diálogo entre Eva e a serpente, o diabo. E o que nós temos aqui para aprender? As nossas companhias, as pessoas que nós escolhemos para conversar, as pessoas que nós escolhemos para nos relacionar, muitas vezes nos levam a enganos, nos levam a caminhos aos quais nos levam à morte. Foi o que aconteceu aqui, no início dessa história. Quando Eva se relaciona com Satanás, quando Eva se relaciona com a serpente, começa a dar ouvidos, começa a conversar, existe um diálogo entre eles. E ela se entrega a esse diálogo. E a gente vê aqui que no começo do diálogo, o que acontece? Existe uma distorção na conversa. Quando começa dizendo assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. E esta disse à mulher: É assim que disse Deus: Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui já existe uma distorção na conversa, uma distorção na palavra de Deus. E Eva se entrega nessa distorção e deixa-se levar. E o que ela faz? Ela responde: não, Deus disse que podemos comer de todas as árvores do jardim, menos a que está no centro, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Primeira coisa que nós devemos escolher, devemos fazer más companhias. A palavra de Deus
No livro de Provérbios 27 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Ou seja, nós não devemos deixar as más companhias nos levar, nos carregar para os caminhos errados. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aqui Eva tinha conhecimento do que era certo e o que era errado. Tanto é que ela fala para a serpente: Deus nos avisou que se nós comermos dessa árvore, nós morreremos. Mas o que acontece? Além das más companhias, o que acontece? Nós emprestarmos os nossos ouvidos para as más conversas. O que a serpente fala para ela? Com certeza, se comer, não morrerás. Deus não quer que você saiba o que é o bem e o que é o mal. Porém, Deus, quando adverte que não se coma da árvore, Deus lhe dá o conhecimento do que ia acontecer. O que poderia acontecer? Deus avisa: se você comer, certamente morrerás. Mas Eva não dá atenção à palavra de Deus e deixa-se levar pela má conversação. E ela continua, aqui no capítulo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que comeres, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando nós emprestamos os nossos ouvidos, a nossa mente começa a trabalhar, a nossa mente começa a ter desejos, a de querer saber, se igualar a Deus. Aqui no caso foi acontecer com a Eva. A palavra de Deus nos diz assim em 1 Coríntios: não vos enganeis as más conversações, porque corrompem os bons costumes. E o que aconteceu aqui? Eva começou a se corromper diante de uma conversa que não tinha nada a agregar a ela. Ela estava, primeiramente, não estava junto com seu esposo, estava separada, conversando com quem não deveria conversar e dando ouvidos a quem não deveria dar os ouvidos. E a palavra de Deus continua dizendo assim no versículo 6: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Olhos. A palavra de Deus diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. O que é a candeia? É o que ilumina o nosso corpo, é o que dá luz ao nosso corpo. E a palavra continua dizendo que se seus olhos forem maus, seu corpo estará em trevas. Mas se seus olhos forem bons, o seu corpo andará em luz. E ali que aconteceu, os olhos da Eva, quando se fitaram naquela árvore, começaram a gerar um desejo. E ela não conteve. Veio a tentação. E ela, o que ela fez? Cedeu à tentação. Por quê? Ouvidos em coisas erradas, não soube separar o certo e o errado, não soube se conter, se segurar diante de uma tentação. E aí veio o quê? O pecado. Ela pegou o fruto, não só consumiu o fruto, como também levou o seu marido ao mesmo engano. Comeu o fruto, viu que não morreu, Adão também viu que ela não morreu, participou do pecado com ela. E aí continuou a palavra dizendo, Tiago 14,15: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que eu estou citando esse versículo? Porque após o pecado tentaram se esconder de Deus. Diz que eles cozeram roupas para eles com as folhas de figueira. E é assim que nós fazemos. Muitas vezes nós pecamos e procuramos nos esconder dos nossos pecados, nós procuramos nos esconder de Deus. Mas a palavra diz que Deus está tudo nu e patente perante a Deus. Não adianta querer se esconder do pecado, meu irmão. O importante é que você resista. A palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós não devemos nos entregar às más conversações, não nos entregar às tentações. Devemos fugir de tudo aquilo que quer nos corromper. E foi assim que aconteceu o pecado no mundo. Foi assim que o pecado entrou, e muitas vezes o pecado tem entrado em nossas vidas dessa maneira. Escolhas erradas, amizades erradas, conversas erradas, e aí vem o desejo. Quando vem o desejo e nós nos entregamos a ele, o pecado é consumado. E uma vez o pecado consumado, meu irmão, joelho no chão, se arrependa do que você está fazendo. Tem mais um porém também, que muitas vezes nós pecamos de uma outra maneira. Nós nunca assumimos os nossos erros. Se nós não assumirmos os nossos erros, nós não poderemos nos arrepender do que nós estamos fazendo. Nós não vamos ser perdoados do que nós estamos fazendo. A palavra diz que quando Deus chama Adão, a primeira coisa que ele fala: Senhor, foi a mulher que tu me deste,
Ainda tenta culpar Deus. Se Eva chegou a ele e deu fruto a ele, ele deveria ter rejeitado. Ele tinha pleno conhecimento do pecado, pleno conhecimento do que Deus falou com ele. Ele poderia tocar em tudo. Deus criou o mundo, criou todos os reinos, reino vegetal, reino mineral, reino animal. Nos deu de tudo para que nós pudéssemos viver, que nós pudéssemos estar suprindo as nossas necessidades. Só fez uma advertência: não comer da árvore que está no centro do jardim. E ainda nos deu o conhecimento do porquê. Porquê da morte. E o que cada um faz? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não assumiu a culpa, culpou a Eva. Deus chama a Eva e conversa com Eva. Eva, o que houve? Como é que você fez isso? E o que ela fez? Jogou a culpa na serpente. Foi a serpente, Senhor. E é assim que nós fazemos. Não assumimos os nossos erros. Meu irmão, eu quero te falar no programa de hoje. O arrependimento está no reconhecimento da nossa fraqueza. Está no reconhecimento dos nossos erros. Então eu te digo, a palavra diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, desde que nós confessemos os nossos erros. Chamo você à reflexão nesse programa. Aonde você está errando? Aonde você está pecando? A palavra de Deus em Atos 17 diz que Deus não leva em consideração os nossos erros no nosso tempo de ignorância. Se a palavra não chegou a você, você está no tempo de ignorância, pegue a palavra, saia da ignorância, venha para a sabedoria de Deus. Deus vai perdoar você, vai perdoar os seus pecados. Você vai ter uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Você será uma nova pessoa na presença de Deus. Então eu quero falar para você, o resumo da nossa vida está aqui. Gênesis 3. O pecado entrou no mundo pelas más companhias, más conversas, pelos nossos olhos e pela nossa falta de assumir os nossos erros. Irmão, reflita nessa palavra. Que Deus abençoe você e que você possa, de fato, se arrepender e mudar de direção na sua vida. Escolha uma boa companhia. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é seu amigo, Ele é sua companhia, Ele tem a palavra da verdade para te salvar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus e Jesus te ama.